Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sabrina Lira e eu sou a juíza que irá presidir a sessão de hoje. Dou início, então, à simulação do Tribunal de Júri, realizado pelos alunos da Faculdade 9 de Julho, da cidade comarca de Mauá, São Paulo. Peço à promotoria, à defesa e ao réu que permaneçam com as câmeras ligadas, e aos demais que abram quando lhes forem solicitado. O réu, por favor, responda. Qual o nome de Vossa Senhoria? Carlos Miguel da Silva. O senhor possui um ou uma advogada presente? Sim, Qual o nome do seu advogado? Sara. Agradeço. Por conta do tempo, prosseguimos com as pessoas que irão compor o conselho de sentença, já com o sorteio e o juramento realizados. Raul Lopes, Ellen Santos, Keren Miguel Lopes. As instruções e o relatório do processo já lhes foram entregues devidamente. Iniciaremos, então, ouvindo as testemunhas. A acusação tem testemunhas? Sim, Vossa Excelência. 2. Peço, então, que entre a primeira testemunha da acusação. Chamo para depor Amanda. Boa noite. Boa noite. Qual o nome de Vossa Senhoria? Amanda Garcia Retameiro. Amanda, você promete dizer a verdade do que souber e o que lhe for perguntado? Alerto que Vossa Senhoria está sob juramento de falar a verdade, com sujeição às penas de crime de falso testemunho. Prometo. É parente em algum grau com uma das partes? Não. Passo a palavra, então, para a acusação. Há quanto tempo a senhora é vizinha da família da vítima, de Odivan? Mais ou menos uns 10 anos. A senhora viu o crime acontecer? Não. Você viu Carlos com a lata de linha na mão? Assim que ele terminou o crime, eu vi ele com a lata na mão já soltando. A senhora viu Carlos enforcando o Odivan com a linha? Vi quando ele já tinha acabado de enforcar. Eu vi ele tirando a linha e o Odivan caindo já no chão. Tem mais perguntas, Vossa Excelência. Defesa. Boa noite, Amanda. Boa noite. A senhora ouviu o Odivan provocando Carlos? Não. A senhora pode me falar como era o comportamento do Carlos? O Carlos, ele era muito quieto na dele, mas ele era uma pessoa muito explosiva. Era aquele tipo de pessoa que pisou no calo dele e já explodia. Você já viu Carlos e Odivan na mesma roda de amigos? Sim. Já havia acontecido outras brigas na rua envolvendo o Carlos ou o Odivan? Sim. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Senhores jurados, vocês teriam alguma pergunta ou algum questionamento para essa testemunha? Sim. Por favor, prossiga. Amanda, você se recorda qual era a roupa que o Carlos estava usando no dia do crime? Ele tava com uma camisa branca e uma bermuda preta, de chinelo. Senhores, teriam mais alguma pergunta? Sim. Amanda, boa noite. Sabe me dizer como era a relação do réu com a vizinhança, família e amigos, etc? Bom, como eu falei anteriormente, ele era muito quieto, ele era muito na dele. Mas ele era aquele tipo de pessoa que pisava no calo dele e já explodia. Ele era muito explosivo. Mais alguma pergunta? Agradeço, então. Tem mais perguntas. Acusação e defesa. Vocês concordam com a dispensa desta testemunha? Sim, Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência. Agradeço, então, a testemunha pode se retirar. Por favor, que entre a segunda testemunha da acusação. Chamo para depor Renan. Qual o nome de Vossa Senhoria? Renan Aparecido Firmino da Silva. Renan, você promete dizer a verdade do que souber e o que lhe for perguntado? Alerto que Vossa Senhoria está sob juramento de falar a verdade, com sujeição às penas do crime de falso testemunho. Prometo. É parente em algum grau com uma das partes? Não. Passo a palavra, então, para a acusação. Renan, que horário você estava passando no local? Aproximadamente às 16 horas. Você viu alguma modificação na feição de Carlos após o crime ocorrido? Ele estava bastante abalado, nervoso, bastante agitado. Eufórico, né? Isso. Como estava o corpo de Odivan? E você viu alguma mancha de sangue nas roupas dele? O Odivan estava com um corte na garganta profundo, né? E ambos estavam com as roupas sujas de sangue. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Defesa. Boa noite, Renan. Boa noite. Senhor Renan, você já havia passado por aquela rua ou foi a primeira vez? Já havia passado algumas vezes por aquela rua. Certo. Senhor Renan, o senhor disse que estava passando pelo local do crime e que a roupa de Carlos estava suja de sangue, correto? Correto. O senhor pode afirmar que as mãos e roupas de sangue não poderiam ser porque o réu tentou salvar a vida da vítima? Olha, afirmar não poderia dar uma certeza para a senhora, tá?
Pode haver sim que ele tenha tentado se salvar, mas não posso afirmar no momento. Sem mais perguntas, Vossa Excelência? Acusação e defesa concordam com a dispensa dessa testemunha? Sim, Vossa Sim, Vossa Excelência. Excelência. A defesa teria alguma testemunha? Sim, Quantas? uma. Peço que entre, então, a testemunha da defesa, por gentileza. Qual o nome de Vossa Senhoria? Jaqueline Feitosa. Jaqueline, você promete dizer a verdade do que souber e o que lhe for perguntado? Alerto que Vossa Senhoria está sob juramento de falar a verdade, com sujeição às penas de crime de falso testemunho. Prometo. É parente em algum grau com alguma das partes? Não. Passo a palavra, então, para a acusação. Boa noite, Jaqueline. Boa noite. Há quanto tempo a senhora mora ao lado da família da vítima? Eu moro do lado da família de Odivan há mais ou menos uns 20 anos. E também conheço a família do Carlos. Certo. A senhora viu o crime acontecer? Não, eu só ouvi os gritos de provocação que vinham de dentro da casa do Odivan. A senhora pode afirmar que era Odivan que gritava? Não, mas só tinha ele dentro da casa. O pai e a mãe dele trabalham fora. Sim. Mas você pode afirmar? Não. Certo. Carlos entrou na casa de Odivan com a lata de linha na mão? Sim, os meninos estavam soltando pipa. Certo. A senhora viu quando Carlos saiu da casa de Odivan? As mãos estavam sujas de sangue? Sim, eu vi quando ele saiu e as mãos estavam sujas de alguma coisa que se assemelhava a sangue, sim. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Defesa. Boa noite, Jaqueline. Boa noite. O que a senhora presenciou no dia do crime? No dia que o Odivan faleceu, eu estava varrendo a calçada. E aí, de repente, eu ouvi gritos que vinham de dentro da casa do Odivan. Gritos de provocação. O Carlos estava do lado de fora e de dentro da casa vinham gritos de provocação que diziam: eu duvido você entrar aqui, vem me pegar, você não tem coragem, coisas desse tipo. Certo. Em algum momento, ouviu Carlos dizendo em alta voz que ia matar o Odivan, ou você só ouviu a voz do Odivan? Não, só ouvi a voz do Odivan. A senhora pode me falar sobre como era o comportamento do Odivan? Sim, o Odivan era um menino muito encrenqueiro, ele arranjava briga na rua sempre. Por diversas vezes eu o vi com hematomas no rosto, né, de ter brigado na rua, e a mãe dele se queixava bastante do comportamento desobediente dele. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Acusação e defesa concordam com a dispensa dessa testemunha? Sim, Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência. Agradeço. Testemunha pode se ausentar. Solicito neste momento a presença do perito criminal, que trabalhou diretamente no caso aqui apresentado. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite. Qual o nome de Vossa Senhoria? Vitor Amaral. Você promete dizer a verdade do que souber e o que lhe for perguntado? Sim. Passo a palavra para a acusação para fazer perguntas. Sobre o material utilizado no crime, o que é? Bom, o material utilizado no crime é conhecido como linha chilena. Ela é feita a partir de quartzo moído, vidro moído e hidróxido de alumínio. Que esta, para a questão de conhecimento, tem poder maior, 4 vezes maior que a linha cerol comum, convencional. Certo. Então, esse tipo de material de linha chilena, composta pela mistura de linha com vidro, existe restícios de vidro na garganta de Odivan? Sim, o pericial existia assim. Certo. Perito, esclareça, por favor, se o cadáver for encontrado de bruços, decúbito ventral ou de barriga para cima, decúbito dorsal. O cadáver foi encontrado de bruços, decúbito ventral. Certo. Perito, a ferida encontrada no cadáver demonstra que, pelo grau de esganadura, foi realmente com a intenção, afinal do óbito, sem deixar nenhuma chance de vida? Por caráter técnico, sim. Pelo esforço físico cometido no ato, foi realmente com a intenção do óbito, finalidade de morte. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Defesa. Boa noite, Vitor. Boa noite. No pescoço, só havia a marca da linha, né, no caso do corte, ou havia alguma marca de hematoma, no caso do braço do Carlos? Também no braço. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Peço nesse momento que o perito faça a leitura do laudo pericial, esclarecendo particularidades técnicas que apareceram nesse caso, rapidamente. Então, meritíssima, o laudo de laboratório número 57.384. Vou dar uma resumida no laudo, como já está nos autos. A discussão foi o seguinte: o laudo cadavérico apresenta como causa da morte hipoxia mecânica, sem qualquer justificativa. O tipo de hipoxia, no caso em estudo,
estrangulamento. A conclusão foi a seguinte: assim, face ao exposto e consideração do objeto pericial proposto, os signatários concluem que o diagnóstico diferencial do evento é de homicídio por estrangulamento consumado em local determinado. O estrangulamento não foi realizado diretamente com as mãos do agressor, visto que não havia no pescoço qualquer evidência nesse sentido, mas sim por meio de um instrumento constritor, possivelmente a linha de pipa enrolada ao pescoço, segundo o laudo cadavérico. Envolvia o pescoço da vítima quando da realização da necropsia. Nada mais havendo a lavrar, sem mais, excelência. Agradeço pela leitura. Acusação e defesa. Vocês concordam com a dispensa do perito criminal? Sim, Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência. Agradeço. O perito pode se ausentar. O réu, por gentileza, responda. Qual o seu nome? Carlos Miguel da Silva. Sabe do que está sendo processado? Sim. Neste momento, irei fazer a leitura da denúncia apresentada no processo. Consta nos autos do inquérito policial que no dia 13 de 1 de 2017, por volta das 15h45 da tarde, na rua Peruíbe, bairro de São Gonçalo, na cidade e comarca de Mauá, São Paulo, o jovem Carlos Miguel da Silva, de 18 anos, por motivo fútil, matou Odivan Oliveira, de 16 anos. Na tarde do dia em questão, os jovens soltavam pipa. Certa hora, as pipas de ambos se cruzaram e Odivan cortou a linha da pipa de Carlos, sendo que minutos antes, Carlos afirmou que se Odivan cortasse sua linha, iria acabar com ele. Vários jovens saíram em busca da pipa que caía, sendo Odivan o primeiro a pegar a pipa, e após saiu em disparado para sua residência. Enfurecido, Carlos Miguel o segue, munido de uma lata com linha de pipa cortante, adentra a residência de Odivan e, neste momento, o encurrala. Carlos Miguel enrola no pescoço da vítima 3 voltas da linha com cortante e, apertando com toda a sua força, corta o pescoço, chegando até a jugular de Odivan, sendo esta a causa da morte. Após, com as mãos ensanguentadas, Carlos deixa a residência, encontrando na saída os vizinhos que ouviram os gritos de socorro, mas não chegaram a tempo. Carlos foi contido por pessoas no local até a chegada da polícia. O crime foi praticado por motivo fútil, eis que Carlos matou Odivan simplesmente por ficar descontente após sua pipa ser cortada por tal. O réu confirma a leitura dessa denúncia? Sim. Como o senhor se declara? Inocente. Então lhe informo do seu direito constitucional de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhes forem formuladas. Passo a palavra para a acusação. Carlos, qual era a cor da camisa de Odivan quando o senhor adentrou em sua residência? A camiseta do Odivan era branca. Certo. Qual o motivo pela qual você optou em aplicar a sua força física em Odivan? No momento eu me desesperei. Ele veio pra cima. E sua opção foi avançar em cima dele, em vez de recuar. Entendo. Qual sua explicação para ter matado Odivan? Eu não matei o Odivan. Qual seria a cor da camisa de Odivan? Vermelha? Vermelha, Sem mais perguntas, você. Defesa. Boa noite, Carlos. Boa noite. Você consegue descrever um pouco melhor? Sei que foi um momento, né, em sua vida a qual é difícil de relembrar, mas você consegue dizer qual foi o sentimento que você estava sentindo no momento em que estava indo em direção à casa do Odivan? É muito difícil porque todo esse momento fica passando na minha mente e por um certo tempo é muito difícil mesmo explicar. Eu, né, pelo menos, estava com muita raiva. Era muita raiva, estava num momento muito difícil para mim e naquele momento não passava mais nada na minha cabeça, sabe? Entendi. Carlos, nos conte quando começou essas provocações e insultos que Odivan fazia a você e quais atitudes você tomava em questão a isso? É assim, a gente sempre saía na rua para se divertir. Eu e meus amigos, a gente sempre jogava bola, dava pipa. E o Odivan sempre aparecia. Parecia que era para estragar toda a brincadeira. A gente estava se divertindo, estava tudo indo certo. E do nada ele aparecia com palavras de ofensa contra mim. E me envergonhando na frente de todos os meus amigos, sempre colocando eu para baixo, sempre abaixando minha moral e sempre me humilhando de verdade na frente deles. E nesse dia, eu estava soltando pipa e eu falei para ele, olha, só tenho esse. Ele já estava indo e ele sempre querendo me zoar. E aí aconteceu que ele pegou e mesmo sabendo, eu tinha explicado para ele, ele pegou e acabou cortando o meu pipa e aí
começou tudo. Entendi. No momento que vocês estavam dentro da casa de Odivan, você se sentiu ameaçado? Sim, sim. Por um certo tempo eu senti, sim, ameaçado, porque quando eu fui até ele, ele estava falando muitas palavras contra mim. Ele estava me xingando, me ameaçando. Estava me xingando, falando que eu não teria coragem. Toda vez ele fazia a mesma coisa e eu nunca fazia nada. Que eu não era homem mesmo de ir para cima dele, de enfrentar ele. Que ele era muito melhor que eu. E eu não tinha nem comparação a ele. Me humilhando de verdade mesmo. Carlos, qual era a forma da sua lata e você não percebeu que estava com ela na mão? Eu estava muito nervoso e eu estava lá dentro. E aí na hora ele começou a me xingar. Ele começou a ir pra cima de mim, sabe? Xingando, me ameaçando. E aí, como eu estava muito nervoso, eu fui pra cima dele. E eu não vi que a lata estava eu não vi. Na hora eu não vi, de verdade. Acabou que a lata estava na minha mão e ele veio pra cima de mim. E a gente começou a ter uma luta. E nessa hora que a lata estava na minha mão, eu apenas vi que ela estava e segurei ele com a linha. Não pra ter que cortar ou qualquer coisa assim. E aí ele acabou se debatendo, embolando tudo, e aí acabou meio que acontecendo o que aconteceu. O objetivo não foi esse. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. A acusação e a defesa estão de acordo com a dispensa do réu em questão a perguntas? Sim, Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência. Daremos início, então, neste momento, às sustentações orais, dando tempo de 5 minutos para ambas as partes. Começaremos com a acusação. Apenas estava com a lata, né? Certo. Meus cumprimentos cordiais a Vossa Excelência e a todos e a todas que estão nesta tribuna, para correlatar e serem principalmente justos sobre o caso que será julgado, pois se trata de um crime de homicídio qualificado, onde o acusado de 18 anos de idade assassinou brutalmente um jovem de 16 anos, que teria um futuro inteiro pela frente, estudioso, dedicado, mas por circunstâncias fúteis e banais, na tarde de uma sexta-feira, no dia 13/1 de 2017, Carlos não teve compaixão nenhuma com a vítima, Odivan, e a sentenciou à morte com sua força bruta, por uma pipa. Isso mesmo, senhoras e senhores dessa tribuna. Uma pipa. Aí eu fico pensando aqui, né? E trago meu questionamento até vocês. Será que realmente existe alguma humanidade no senhor Carlos Miguel? Como a mãe de Odivan Oliveira vai viver sabendo que seu filho tinha um sonho de virar um profissional no ramo de engenharia e agora só vai ter fotos para lembrar de todos os seus momentos? E aonde um dia ela sonhou abraçar o seu filho com o diploma na mão, agora pela última vez segurou morto, sentido ao caixão. O que vai ser da vida do pai de Odivan sem ter um filho depois que chegar do serviço e não ter ninguém para abraçar, a não ser a sua própria esposa, em prantos ainda pelo que ocorreu? Então, eu apelo a esta tribuna que todos os senhores façam justiça por essa família desconsolada, devastada e totalmente sem condições sequer de uma convivência digna novamente. Eu imploro que não deixe um monstro desse ser solto e pague pelo que ele fez de mal para o jovem Odivan, que teve sua vida tirada por um motivo fútil, totalmente desprovido de qualquer fundamento sólido ou compromissor. Este é um exemplo nato de como o dolo direto nada mais é que a vontade consciente de produzir um resultado descrito no tipo penal incriminador, no delito de homicídio, aonde a vontade e livre consciente é a de produzir o resultado, a morte. E foi o que ele fez, sem nenhuma compaixão. Inferiu a prova do crime, que estava no recipiente para amarrar, chamado lata, e sua linha cortante, denominada de cerol, aonde aplicou de um lado para o outro a linha cortando sua artéria, levando à hipoxia e à morte do tecido nervoso. Assim, deixando a vítima lá para morrer, agonizando por longos minutos. Não foi uma morte rápida. Ele sofreu e teve muita solidão, sem ter ninguém ali antes de partir. Morreu sozinho. Entretanto, Carlos, fugido da cena do crime, aonde vemos no alto do processo o grifo nosso, enfurecido, Carlos Miguel o segue, munido de uma lata com linha de pipa, com cortante. Adentra na residência de Odivan, forçando a porta
que ficava na calçada da rua. Sem saída, Odivan começou a gritar socorro, enquanto o maior se aproximava, desenrolando a sua linha, que ele disse que não sabia aonde estava, só lembrando, desenrolando sua linha, que machucava suas próprias mãos, e neste momento, encurralando Odivan, Carlos Miguel, que tinha força física superior, enrola no pescoço com 3 voltas a linha de pipa, apertando com toda a força, cortando o pescoço e a jugular de Odivan, segurando até a morte. Após, com as mãos ensanguentadas de sangue de Odivan e de si, Carlos deixa a residência, como nada tivesse acontecido, encontrando na saída vizinhos que ouviram gritos de socorro, mas não chegaram a tempo. Carlos foi contido até a chegada da polícia. E de acordo com o perito criminal Vitor Amaral de Fevari, verifica-se que apresenta-se cor pálida em torno do pescoço, contrastando com a cor violácea circunvinha, 2 escoriações lineares alargadas, medindo a maior cerca de 8 centímetros, situadas no pescoço, na face interna, com a escoriação linear situada na parte superior do ombro esquerdo. As pesquisas foram feitas visando a identificação da presença de sangue humano impregnado no material acima referido e resultaram positivos, ou seja, o sangue que está ali é de Carlos. Diante do exposto praticado pelo senhor Carlos Miguel, a vítima Odivan Oliveira, peço a Vossa Excelência a pena máxima referida ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do nosso Código Penal, ao crime cometido. Muito obrigado a todos e façam justiça por essa família desconsolada. Defesa, com um tempo de 5 minutos, por favor, pode começar. Prezados, boa noite. Trago aqui meus sinceros cumprimentos à Vossa Excelência, ao meu colega do Ministério Público na pessoa do Dr. Caio, ao júri sorteado e aos presentes que estão assistindo. Senhoras e senhores, para alcançarmos a mais pura justiça, precisamos analisar todas as provas e depoimentos dados mediante fato ocorrido e pensarmos o que levou um jovem com futuro à frente ter cometido um crime como este que está sendo levantado. Jovem este que pode ser injustamente condenado com uma pena elevada por argumentos não consistentes em vista do real acontecimento. O réu, cujo nome, Carlos Miguel, vinha sido humilhado por tal vítima desde sua adolescência, onde fora formado um desafeto. Todavia, por ser tão destratado no seu âmbito familiar e sendo ofendido na frente dos seus amigos, afetando a sua moral, a sua masculinidade, ele, no dia do ocorrido, foi em direção à casa da vítima por provocação do mesmo, e ali começaram a se ofender como em outras vezes, sendo também o mesmo depoimento da testemunha ocular. Já podemos ver, senhoras e senhores, que a Jaqueline não estava dentro da residência, ou seja, só ouviu vozes. E na versão do réu, que estava dentro da casa, porque na casa só havia Odivan e Carlos, ali já estava se preparando para se defender, porque Odivan começou a discutir e estava se aproximando dele. Odivan deu um passo à frente e Carlos, com a impressão de que Odivan iria o atacar, ele, sem dar a intenção, na maior emoção que ele estava, na linha que estava em suas mãos, o acometeu com um golpe que, por infelicidade, acabou trazendo a morte de Odivan. Carlos menciona que não teve ciência no momento que estava cortando a sua artéria carótida, pois estava tomado por raiva. Embora que no laudo havia marcas do braço, que pelo auto do processo, mediante depoimento do réu, fala que ele deu um golpe com o braço no pescoço para conter possíveis agressões de Odivan, que era um jovem briguento no caso. Se vocês, caro júri, percebem que alguém está vindo para cima de vocês, é automático que vocês tentem de alguma forma conter. E foi isso que o Carlos fez. E, acometido pela emoção, pela raiva, nem percebeu que estava com a linha que acometera o corte no pescoço de Odivan. Caro júri, devemos levar em consideração que o réu não tinha antecedente, já havia iniciado seu ensino superior, pensava em construir uma casa, construir uma família e, deixando a minha indignação pelo Ministério Público, que fala que ele é um monstro, que fala que Carlos é um monstro. Carlos ali, tomado por sua raiva, ali no momento aconteceu uma primeira vez, infelizmente, veio a óbito Odivan, mas o monstro, quem era o briguento, quem arrumava briga na escola, na rua, era o Odivan. E ele não tinha arquitetado, o Carlos não tinha arquitetado para matar o Odivan. Foi uma coisa que aconteceu ali na hora, por momento, por emoção. Mas ele foi tirar satisfações para saber o porquê acontecia aquilo, de ser xingado, de ser humilhado por Odivan. Em ocasiões
que deveria ser de diversão e lazer daqueles jovens. Peço a Vossa Excelência e ao júri que analise e conclua a pena mediante ao artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Obrigada a todos. A acusação deseja usar a réplica? Não, Vossa Excelência. Agradeço. Passaremos agora para o julgamento do júri, dando competência aos jurados. Eles estão sendo direcionados para outra sala. Eu farei a pergunta diretamente. Senhores jurados, os senhores me ouvem? Sim. Sim, Vossa Excelência. Ok, agradeço. O réu é culpado pelo homicídio da vítima? Sim. 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 Pode-se dizer que o réu cometeu homicídio por motivo fútil? Sim. 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 Agradeço, senhores. Os senhores podem se ausentar neste momento. Peço agora que a promotoria, a acusação e o réu retornem. Com as respostas do conselho de sentença, entende-se que o réu deve ser considerado culpado, dando impulso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 do Código Penal. Passo então a fixar a pena, baseando-me nos termos do artigo 68 do Código Penal, que impõe um método trifásico para o estabelecimento da reprovação de conduta, relativamente à pena privativa de liberdade. Considerando o veredito do júri, que acolheu a pretensão executória, reconhecendo o réu Carlos ter praticado homicídio qualificado, condeno a pena de 15 anos de reclusão, pena que deve ser cumprida no regime inicialmente fechado. Declaro então encerrada a sessão.